E recentemente foram divulgados alguns dados do Censo 2022. E entre eles, um que mostra que o país tem mais templos religiosos do que escolas e hospitais. Para entender a dimensão disso, vamos conversar agora com o analista socioeconômico do IBGE, Jefferson Mariano. Boa noite, Jefferson. Bem-vindo ao seu jornal. Olá, boa noite. É um prazer imenso estar com vocês. Bom, Jefferson, o país tem 580 mil locais de devoção a diferentes tipos de religião. Enquanto isso, são 264 mil instituições de ensino e 247 mil unidades de saúde. Em quais estados essa proporção de locais religiosos é maior? E em comparação a outros censos, dá para dizer aí que o país está mais religioso? Bom, primeiro destacar a importância dessas informações, né? Porque pela primeira vez, num censo demográfico, nós temos o levantamento das coordenadas geográficas. Então, o que é isso? Além do IBGE fazer a lista dos endereços, a gente tem uma localização precisa desse endereço, um lugar geográfico desse endereço. Ou seja, se acontecer qualquer alteração no solo, qualquer alteração no terreno, estão preservadas as informações da localização. Então, isso é muito importante para a política pública, questões relacionadas a desabamento, a enchentes. Então, isso é importante destacar. E aí, como a gente lista esses endereços, lista os domicílios, também tem essa informação com relação às características dos endereços, né? Então, endereços que não são utilizados para habitação. Então, templos religiosos, hospitais, unidades de saúde, unidades de educação. Então, o que chamou a atenção, né, que a mídia destacou bastante, né, vem destacando, é esse número expressivo de templos religiosos, né? Então, é um número bastante grande. Evidentemente, São Paulo e Rio, como são centros urbanos que têm um número muito grande de domicílios, de unidades pesquisadas, em números absolutos, são as unidades nas quais a gente tem mais, mas no Norte e no Nordeste a gente tem uma proporção bastante grande de templos religiosos, né? Então, é um número bastante grande, mas ele não é comparável com o censo de 2010, né? Porque no censo de 2010 a gente utilizou outros critérios para fazer essa lista. Então, por isso que não dá para comparar. Mas, evidentemente, chama atenção esse número bastante grande, número expressivo de unidades destinadas à religião. E aí não tem critério com relação ao tipo de religião, né? A gente pergunta, verifica os templos religiosos de todas as matizes, de todas as fés que são proferidas, né? Então, isso mostra realmente um número bastante expressivo de unidades com essa finalidade. É interessante isso que você fala, porque não dá para comparar com os censos anteriores, mas agora com esse dado dá para comparar daqui para frente, né? O censo traz a informação dessas 247 mil unidades de saúde pelo país. São poucas unidades de saúde, elas são suficientes? Elas estão bem distribuídas aí nos estados do país? Bom, esse é um contraste interessante. Primeiro, eu acho que a questão da religião ela é importante, porque a gente fala, as pessoas vão pensar assim: ah, mas não dá para comparar o dado de religião? Sim, a gente vai ter, porque no censo a gente pergunta para as pessoas qual a religião que elas professam. E aí esse dado é comparável. Então, quando terminar, ao longo desse ano, a gente vai ter a divulgação, inclusive está prevista a divulgação para 22 de fevereiro. 22 de fevereiro o IBGE divulga o dado das características, os dados dos domicílios, completa os dados dos domicílios e posteriormente divulga o dado de religião. Então a gente vai ter como saber, quando sai o dado de religião, se aumentou ou não a proporção de religiões, de pessoas frequentando igrejas, em comparação a 2010. Então esse dado a gente vai ter, isso é importante. Agora, em relação aos outros dados, por exemplo, dados unidades de saúde, escola, isso é um dado preocupante, mas é um dado que, além do censo, o IBGE já havia listado quando a gente teve a pandemia. Quando teve a pandemia, foi feito um trabalho para fazer uma listagem com relação às unidades de saúde e também o número de profissionais de saúde por unidade da federação, a proporção de profissionais de saúde por unidade da federação. E, novamente, há uma desigualdade, há uma maior concentração de unidades de saúde, bem como de profissionais de saúde, no eixo sul-sudeste. Então, é claro. Agora, o que é importante com essa informação que está sendo disponibilizada
esse Cadastro Nacional de Endereços é que ele ajuda o gestor público, ajuda o governo a observar a distribuição espacial dessas unidades de saúde e dá para a gente perceber quais são os vazios, quais são os locais onde há demanda, onde há vazio, onde há concentração de população e há poucas unidades habitacionais. Então, dá para fazer um ajuste fino com relação ao planejamento no que se refere à disponibilização desses equipamentos sociais. Jefferson, rapidinho aqui que o nosso tempo está curto, mas para fechar, você falou que Rio de Janeiro, São Paulo são grandes centros, né? Mas é em Santarém, no Pará, que tem mais aí locais de educação, né? Por que mapear isso é importante e o que explica aí esse fato? Bom, primeiro que é importante mapear, especialmente no caso da saúde, por conta da carência, por falta de equipamentos sociais urbanos. Agora, por outro lado, a educação, como foi feito esse mapeamento, e como eu falei, a gente só tem a caracterização, não tem a tipificação, a gente tem, por exemplo, a explosão em algumas localidades de unidades de educação privada. A gente tem algumas escolas privadas, então isso ainda não dá para balizar, para saber se aumentou ou não a disponibilidade de equipamentos públicos de educação, ou se esse crescimento, por exemplo, é um crescimento dos equipamentos privados, equipamentos particulares. Lembrando que a gente teve uma expansão do ensino à distância, então a gente pode ter alguns polos do ensino à distância. Então, nesse momento, ainda é difícil para a gente fazer análise. O importante agora é ter esse mapa, ter essas informações espaciais com as coordenadas geográficas, que é muito preciso para que a gente possa pensar a questão do planejamento urbano. Eu falei aqui de Santarém, no Pará, né? Mas Feira de Santana, na Bahia, fica em segundo lugar, com mais estabelecimentos aí de educação. Jefferson, muito obrigado. O seu jornal está aqui aberto para te receber e a gente vai acompanhar aí a sequência do censo. Muito bem, eu que agradeço. Um prazer imenso. Até a próxima.